Olá, amigos! A seleção brasileira está pronta para a segunda rodada da Copa América neste ano de 2024. A partida será contra a equipe do Paraguai, nesta sexta-feira, 10 horas da noite, no horário de Brasília, 6 da tarde, no horário de Las Vegas, no estado de Nevada. Previsão de um calor muito forte. A verdade é que a temperatura média está girando na casa dos 40 graus nesse verão no hemisfério norte, principalmente na cidade de Las Vegas, que está no meio do deserto no estado de Nevada. Então, temperaturas elevadíssimas que impactaram a preparação da seleção brasileira para essa segunda rodada, que já tem um quê de mata-mata. Daqui a pouco a gente vai ouvir até o Dorival Júnior falando sobre o tema. Ele acredita que não é uma pilha que a seleção brasileira tem que levar em conta. O time tem que entrar, sim, com consciência que o resultado é necessário, mas sem uma visão que é um mata-mata. Dorival não quer encarar a partida nesse sentido, já que é um desafio para a equipe pentacampeã do mundo vencer o Paraguai para manter viva a primeira esperança de ser a líder do Grupo D nessa Copa América de 2024, antes da seleção brasileira entrar em campo para enfrentar o Paraguai. A Colômbia enfrenta a Costa Rica. Em caso de vitória da Colômbia, a seleção brasileira só terá a chance de ser líder da chave caso consiga também uma vitória contra a seleção do Paraguai. Com a boa partida do Panamá contra os Estados Unidos, o Panamá vencendo, o Uruguai consolidando uma liderança. Por que eu estou fazendo esse retrospecto em relação ao Grupo C? Porque o Brasil, ele vai enfrentar o adversário que vem dessa chave. Então, no momento, no Grupo C, o Uruguai é o primeiro, e o Panamá e os Estados Unidos estão indo para a última rodada para brigar pela liderança do grupo. Mas o Panamá enfrenta a Bolívia e os Estados Unidos enfrentam o Uruguai. Então, quem ficar na primeira colocação do Grupo D, que é o grupo da seleção, que tem a Colômbia, o Paraguai e a Costa Rica, muito provavelmente vai enfrentar o Panamá. E quem ficar na segunda colocação vai jogar contra a equipe da Colômbia, que seria um adversário extremamente mais complicado. Então, vencendo hoje logo mais, a seleção brasileira chega aos 4 pontos, garante uma possibilidade de ir para a última rodada, dependendo de uma vitória, não só para confirmar a classificação, mas também para garantir a primeira posição e, muito provavelmente, fugindo do Uruguai, enfrentar a equipe do Panamá nessas quartas de final da Copa América do ano de 2024. O Dorival Júnior, ele faz mistério em relação ao time titular, algo que ele já tinha colocado em prática lá na data FIFA do mês de março. Ele repete também agora para esse jogo contra a equipe do Paraguai. O Dorival testou algumas formações durante as duas atividades que ele teve no complexo de soccer, complexo Wilson Soccer, complexo de futebol de Las Vegas, e dentre essas, duas mudanças agradaram o técnico da seleção brasileira. Não são mudanças táticas, mas mudanças de peças. Dorival tem dito que as mudanças de peças não são por motivos técnicos, mas sim para ajustes do funcionamento da equipe dentro do gramado. Quando eu falo da questão tática, que não muda a formatação da equipe. E as duas mudanças, uma deve ser do lado esquerdo defensivo e a outra do lado direito ofensivo. Wendel vai ganhar de novo a posição no lado esquerdo do gramado. Guilherme Arana deve ir para o time reserva. E no comando do ataque, Savinho, do lado direito, deve ganhar a posição de Rafinha. Marcelo, o Dorival Júnior já bateu o martelo? Ainda não. Ele só vai passar a escalação para os jogadores antes do time sair do hotel para ir ao Allegiant Stadium para enfrentar a equipe do Paraguai. Então, a provável escalação da seleção brasileira tem Alisson no gol, Danilo na lateral direita, dupla de zaga com Marquinhos e Éder Militão, o lado esquerdo com o Wendel na vaga do Arana. Meio de campo com o João Gomes, Bruno Guimarães e o Lucas Paquetá. O ataque com o Savinho ganhando a vaga do Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior, Hendrick, Andreas, Douglas Luiz, que eram cotados para seguir no 11, para ter uma vaga no 11 inicial, devem iniciar a partida no banco de reservas. Então, Dorival vai comunicar a escalação para os jogadores por volta das 8 horas da noite no horário de Brasília, 4 da tarde no horário de Las Vegas, para aí sim o time pronto para enfrentar a equipe do Paraguai no Allegiant Stadium. Vamos ouvir o que o Dorival e o Marquinhos falam sobre esse momento importante, um momento crucial para a seleção brasileira na caminhada em busca da 10ª Copa América. Acredito eu
já vem avançando de uma maneira até que equilibrada. É natural que todos nós esperávamos um resultado um pouco diferente na última partida, porém não podemos deixar de avaliar aquilo que foi a entrega, a maneira como nos conduzimos, como nos comportamos, a forma como colocamos o nosso adversário no seu campo de defesa. E futebol passa por algumas etapas importantes onde você não as queime, porque com certeza ali na frente, de repente, você possa pagar um preço alto. Então eu acho que é só ter tranquilidade, equilíbrio e confiança naquilo que se realize. Se a cada partida gerarmos dúvidas em relação a tudo aquilo que está sendo feito, você acaba não saindo do lugar. E eu acho que eu estou nesse mundo aí já há algum tempo, com a vivência suficiente para poder entender tudo aquilo que se passa e aquilo que nós estamos fazendo para o bem da seleção brasileira. Penso que, independente da atitude do adversário, né, o professor vem preparando a gente da melhor forma possível. Né, já fizemos treinamento de pressão alta do adversário, já fizemos treinamento de bloco baixo também, né, conversamos bastante, foi mostrado vídeos, né, então penso que independente da maneira que a seleção do Paraguai vier nos encarar amanhã, a gente está pronto para fazer um grande jogo, né, com as nossas estratégias, com a nossa força, saber que todos os jogadores têm uma qualidade muito grande para exercer o melhor ali dentro de campo, independente se eles vão vir pressionar alto ou estar baixo, né? Então, continuar sempre no caminho que a gente vem seguindo, o professor vem nos trazendo bastante melhorações, né? Buscando sempre estar evoluindo, estar crescendo. Penso que eu, particularmente, né, foi meu segundo jogo, né, com o professor, e eu já consegui entender bem o que ele quer, o que ele gosta, o que ele vem colocando para a gente como estratégia. Esses 2 dias foram bem produtivos para a gente também, conversamos bastante, vimos vídeo, o que a gente pode melhorar. Saber que é muito importante da nossa atitude, do nosso progresso, daquilo que a gente vai fazer dentro de campo. E se o Paraguai tiver uma atitude diferente da seleção de Costa Rica, a gente vai estar pronto e saber o que tem que fazer para conseguir superar essas dificuldades aí. O elenco sabe que a responsabilidade é muito grande. E a equipe tem tentado lidar com a pressão de um resultado frustrante, mas como a gente mesmo ouviu do Dorival, um desempenho que está evoluindo, e é preciso acreditar que com o tempo de treinamentos, que o Dorival inclusive disse que foi muito bom. É importante que se sublinhe essa frase. O Dorival disse, o tempo em Orlando foi suficiente para implementarmos as questões que queremos ajustar na seleção brasileira. A partir de agora são ajustes finos. O tempo é muito curto de um jogo para outro. A seleção enfrentou a equipe da Costa Rica na segunda, regenerou na terça, viajou na terça, treinou quarta e quinta no Complexo Wilson Soccer, e agora já tem um jogo contra a representação da equipe do Paraguai. Depois não vai ser diferente. Regenera sábado, treina domingo e segundo. No dia 2 de julho, já duela contra a Colômbia num jogo que pode valer a primeira posição do grupo? Pode. Mas para isso o Brasil precisa vencer, mas que pode valer também a classificação. Porque por ter empatado na primeira rodada, o Brasil vai precisar somar pontos, independente da Costa Rica somar pontos ou não com a Colômbia. Porque a Costa Rica ainda poderia chegar a 4 na última rodada. Se a gente projetar vitória da Colômbia contra a Costa Rica e vitória do Brasil contra o Paraguai, o Brasil vai a 4, o Paraguai fica com 0, a Costa Rica com 1 e a Colômbia com 6. Mas é aquilo, a seleção não vai poder perder para a Colômbia. Porque se a Costa Rica vencer o Paraguai, a Costa Rica também iria 4. E aí seria decidido no saldo de gols, nos gols pró. Então, a seleção brasileira entra em campo com essa missão de conseguir 2 vitórias importantes, e o elenco sabe dessa necessidade. E algo que viralizou após o jogo contra a equipe costarriquenha foi uma discussão do Danilo com o torcedor na arquibancada. O Dorival e o Marquinhos tiveram opiniões diferentes sobre o tema. O Dorival disse que não acrescenta nada, pouco ou quase nada. Foi o que o Dorival disse, acrescenta muito pouco.
uma discussão com o torcedor e o Marquinhos saiu em defesa do Danilo, tentando explicar ali o que pode ter acontecido no momento. Vamos ouvir tanto a fala do Dorival, tanto a fala do Marquinhos, no momento de pressão em que a seleção brasileira está inserida, uma pressão que é natural, não dá para esperar outra coisa. Todo mundo imaginava que a seleção brasileira, beleza, está progredindo, mas que conseguisse já um resultado. E isso é importante no futebol de seleções, o resultado talvez seja até mais importante do que a maneira como você se apresenta. É claro que uma coisa está correlacionada à outra, mas eu tenho dito que no futebol de seleções é mais importante competir. Pelo nível que está muito próximo, a gente está vendo seleções mais fracas que estão crescendo agora na Eurocopa, a Geórgia fazendo uma grande Eurocopa, a Venezuela fazendo uma Copa América que está classificada com antecedência para as quartas de final. Então, competir, progredir a nível de desempenho, tudo isso gera uma pressão. E aí o Marquinhos e o Dorival analisam essa questão justamente falando sobre a discussão que o Danilo teve com o torcedor na saída do jogo contra a Costa Rica. Uma percepção social do que nós vivemos no nosso país. Talvez se eu estivesse próximo ao Danilo ali, eu teria tirado daquele local. Mas entendo a maneira como ele estava confrontando confrontando o torcedor, porque no entendimento dele, as colocações que foram feitas pelo rapaz não condiziam com aquilo que realmente foi a entrega de uma equipe em busca de um resultado. Eu acho que isso daí contribui muito pouco para aquilo que todos nós queremos e buscamos. A maneira como ele talvez tenha entendido essa situação foi justamente pela entrega, pelo comprometimento e pela dedicação de todos esses que estão nesse grupo, que estamos tendo em relação à camisa da seleção brasileira. E eu espero que isso daí seja um fator que mexa ainda mais com todos nós e possamos trazer muito mais torcedores ao nosso lado, porque nós estamos defendendo com muita dignidade essa camisa. E eu não tenho dúvidas que nós vamos alcançar grandes resultados. Volto a falar que futebol você tem que ter um pouquinho de paciência. Fato esse que não acontece com ninguém, com nenhum dos segmentos que estão em torno do futebol. Nós sempre queremos o resultado para ontem, quando na realidade nós temos que entender que hoje o mundo, de um modo geral, cresceu e entendeu o futebol. E em razão disso, nós temos tido aí confrontos bem complicados, onde todas as grandes equipes do futebol mundial estão passando por dificuldades para fazerem resultados que anteriormente aconteciam de uma outra forma. Mas nós temos que trabalharmos para que encontremos os caminhos e voltemos a ter grandes resultados, porque capacidade nós temos, e é isso que nós estamos tentando fazer, ainda que num curto espaço de tempo, mas já nos responsabilizando pelos resultados futuros dessa equipe que ainda proporcionará ao torcedor brasileiro grandes alegrias. É inevitável que o resultado ele é um fator muito importante, né? Eu acho que, por vezes, aqui na seleção brasileira, a gente teve piores jogos, piores atuações, né? Mas conseguimos o resultado e a gente estava falando de outras coisas, né? E eu acho que ali naquele momento, né, assim como o professor, se eu tivesse visto também o Danilo ali naquela situação, eu pediria para que, né, que ele entrasse ali no vestiário o mais rápido possível. Eu acho que não, ele tentou ali simplesmente uma forma de mostrar, né, e de defender aqui, mostrar que aqui na seleção brasileira a gente dedicação, compromisso, né, eu acho que o respeito, o amor pela camisa, isso com certeza não falta e nunca faltará. Eu acho que foi simplesmente isso que ele quis mostrar ali, que independente do resultado, né, acho que também um jogador, mostrar também que um jogador ele pode também, de uma certa forma, viver um momento também um pouco de estresse, o jogador também ele é um ser humano,
né, um jogador após um resultado que não era, né, o esperado, depois da atuação que a gente fez, depois das chances que a gente teve, né, as chances perdidas, o sentimento ele acaba vindo à flor da pele, acaba terminando o jogo, né, então essa sensação que o torcedor tem, o jogador ali dentro também ele tem, né, e talvez até maior, porque a responsabilidade é nossa, é a gente que estava ali dentro do jogo, então a frustração ela acaba ainda sendo um pouco maior para a gente. Então é saber, o jogador saber entender o lado do torcedor nesse momento, né? Acho que o torcedor também saber entender o lado ali do jogador, ver que assim, no jogo ali, olhando a atuação, a nossa atuação no jogo, a entrega dos jogadores todos, né? Tudo que a gente colocou ali em prática durante o jogo. A seleção da Costa Rica teve poucas chances de gol, a gente teve bastante chances criadas, né, muita bola roubada no campo adversário, muito aspecto bom assim que traz, que te leva mais próximo de uma vitória, né? Eu acho que acabou sendo um pouco isso ali que aconteceu, né? Talvez o Danilo, não sei se ele escutou o torcedor falar alguma coisa para algum jogador mais jovem, tentou tomar a frente para tentar defender, para tentar proteger o jogador e o grupo. Mas acho que foi um pouco isso que aconteceu, né? Talvez uma frustração ali do Danilo do resultado, né? Ele como capitão, como um dos líderes da nossa seleção, talvez foi querer tomar a frente, né? Acho que é isso, né? Hoje em dia também talvez antigamente essas coisas aconteciam, a gente não via passar porque não tinha, né, o telefone, não tinha ali as coisas que são muito mais rápido. Hoje ali, simplesmente uma pessoa do lado dele que estava com o telefone filmou. Mas são coisas de futebol, gente. São coisas de futebol. Acho que independente, né, da seleção, independente do nível, frustração ela acontece quando não vem um resultado, né, para ambas as partes, para nós e para o torcedor. Eu acho que a seleção brasileira é o nosso maior objetivo, né, tanto ao torcedor que veio, não sei se mora aqui, se veio de longe para ver a seleção brasileira, né, e nós também, né, aqui desse lado nunca vai faltar dedicação, nunca vai faltar, né, o respeito, o amor por essa camisa, porque além de tudo, da gente ter chegado aqui, de sermos profissionais, esse é o nosso sonho, né, desde de criança, esse é o nosso amor. Desde que me conheço como gente, vejo a seleção brasileira jogar e almejo e sonho e quero ser que nem um daqueles jogadores, né? Então hoje, estando aqui, eu tento respeitar e amar ao máximo possível essa camisa, né? Mas infelizmente às vezes o resultado ele é um grande fator para medir aí essa frustração ou não. Então é isso, seleção brasileira pronta para essa segunda rodada da Copa América. O Dorival Júnior só vai bater o martelo da escalação naquele lanche da tarde, né, na pré-eleção, antes dos jogadores partirem para o Allegiant Stadium. Falei do calor que não vai ser um problema muito grande para o jogo, foi nos treinos. A seleção, inclusive, inicialmente iria treinar por volta das 5h30 da tarde no horário local, empurrou para as 7h30 da noite, as duas atividades, para fugir um pouco desse calor intenso que está fazendo na cidade de Las Vegas. 40 graus a temperatura média, mas o Allegiant Stadium é um estádio moderníssimo, com estrutura de primeira e com climatização, como a gente viu na Copa do Mundo do Catar. Estádios no deserto precisam ter, né? Senão não tem condição de jogo, senão fica complicado para os atletas desempenhar o futebol no mais alto nível com 40 graus, às vezes a temperatura na sensação térmica ultrapassando esses 40 graus, então isso não vai ser um problema. A questão não vai ser nenhuma desculpa para o jogo, porque o ambiente é muito tranquilo, o clima, a sensação fica bem bacana, fica bem gostosa dentro do Allegiant Stadium. Conto com o seu moral, conto com o seu like, todo sucesso para a seleção brasileira. Vamos torcer para que a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior consiga retomar esse caminho das vitórias. Já são 3 empates sob o comando do professor Dorival. Empatamos contra a Espanha, contra os Estados Unidos e contra a Costa Rica. Ainda não perdemos, estamos invictos. Vencemos a equipe da Inglaterra e também vencemos a equipe do México, mas está na hora de retomar esse caminho das vitórias, que é muito importante na construção de um trabalho sólido, não somente visando o título da Copa América, mas também já visando médio e longo prazo na Copa do Mundo de 2026, que também será disputada na América do Norte. Eu sou Marcelo Marinho, estou na cola da Penta, campeã mundial, e conto com o seu like, conto sempre com o seu moral.